Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Capítulo 6 de Isaías. O contexto em que Isaías ouviu a voz do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu ouvi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. E aí é o que está lá. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Pai, obrigado mais uma vez pela sua palavra. Que haja liberdade do Senhor para falar conosco. É o que oramos e desejamos em nome de Jesus. Amém. O fundo histórico em que se deu o chamado de Isaías para ser profeta do Senhor era um quadro muito terrível. Nós não vamos ler, mas se você for para o capítulo 1 e fizer a leitura ali do versículo 1 até o 17, você vai perceber uma descrição terrível da situação. Eu só vou ler 2 versículos, o versículo 6 e 7 do capítulo 1, que é quase um resumo da situação da nação. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo. A vossa terra os estranhos a devoraram em vossa presença, e está como devastada numa subversão de estranhos. Então esse era o quadro, né? Um corpo podre, tempo de apostasia, uma época de culto aparente, de solução moral que dominava o coração do povo, corrupção política, tudo aquilo que há de pior na sociedade estava acontecendo naqueles dias ali em Israel. E é num tempo assim, de grande dificuldade, um tempo terrível, que Isaías, ainda jovem, vai até o templo. Eu acredito que era um momento em que ele foi sozinho, não era um momento de oficiação no templo, não havia serviços naquele momento, mas ele foi lá naquele momento devocional particular, buscar a Deus, orar, abrir ali o seu coração, a sua alma, falar do seu desespero, da sua expectativa, os anseios que ele tinha, temores que estavam no coração. Isaías precisava buscar a Deus de um modo especial, e ele fez isso, indo até o templo para chegar mais perto de Deus. E foi ali então que o Senhor, nessa busca pessoal do jovem Isaías, falou com ele de uma maneira que ele nunca tinha ouvido. De vez em quando Deus vai falar conosco de uma forma que nós não ouvimos antes. Em muitas situações que Ele
permite que a nossa vida chegue, Ele se aproxima de uma maneira que Ele jamais se aproximaria, a menos que você tivesse naquela situação. Às vezes nós lamentamos situações de dificuldade, mas é Deus que permite essas situações, para que nós experimentemos facetas do caráter de Deus que nós não experimentaríamos em situações normais. Mas naquela situação de dificuldade maior, nós podemos ver Deus de uma maneira diferente. E Isaías foi como que arrebatado a uma situação aqui, de ver Deus de uma maneira que ele nunca tinha visto. E é nessa situação que ele busca o Senhor e recebe dele o chamado para a sua vida e o seu ministério. Então, a semelhança do que Deus fez com Isaías, Ele também quer fazer conosco, em qualquer época. Ele quer falar conosco de uma maneira especial. E eu creio que Ele fala, porque tem falado conosco em muitas situações. O mundo vive uma crise geral. Crise de liderança, crise de autoridade, crise na família, crise de confiança, crise na igreja, a situação desesperadora, muito parecido com aquilo que era o quadro descrito aqui em Isaías capítulo 1, na época do profeta. Uma sociedade que era hedonista naqueles dias, e é hedonista hoje. O hedonismo é a busca do prazer pelo prazer. É quando a pessoa quer apenas se sentir bem, se sentir realizado, ele quer buscar o melhor para a sua vida, e simplesmente a vida se resume em coisas boas que ele busca, e quando não consegue é frustrado. Há uma inversão de valores na sociedade. Aquilo que realmente vale não tem valor. Aquilo que não vale nada está sendo colocado no pedestal, está sendo colocado como algo que vale a pena. Tudo é imediato, né? As pessoas querem as coisas para agora. Ele quer o melhor para si, quer o melhor agora, porque ele acha que ele tem direitos. Ele acha que ele pode exigir de Deus, que ele pode cobrar de Deus. Tanto é que chega aí o Evangelho da Prosperidade com toda a força, dizendo que as pessoas têm direitos inalienáveis. Ou seja, ele declara em nome de Jesus, e ai dele se não fizer. Quer dizer, acabou sendo quase que um office boy que atende desejos de pessoas que querem que Deus os sirva. Ele não serve mais a Deus. Ele serve-se de Deus de uma maneira desenfreada. Não era diferente nos dias que Isaías vai até o templo assim. E é numa época assim que nós devemos pensar como Jeremias, quando Deus fala com Jeremias em 29:13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você acha que Isaías não estava buscando a Deus de todo o coração? Quando ele foi ao templo, ele abriu o seu coração ali. Ele estava intensamente chegando na presença de Deus de uma maneira como ele nunca tinha feito até então. E quando ele chega ali, ele tem essa visão de Deus. E é sobre isso que nós queremos refletir nessa manhã, essa visão que Deus deu a Isaías. A primeira visão, ele teve uma visão da glória e da santidade de Deus, os versículos 1 a 4, conforme já lemos. Veja que o texto começa dizendo assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aqui é uma visão da soberania de Deus, irmãos. Isaías era parente de Uzias, ele era da linhagem real, ele tinha sangue azul correndo nas suas veias. Isaías conhecia as tramas de bastidores do palácio, ele sabia como que a política era feita. Alguém já disse recentemente, numa frase um pouco humorada, que se nós soubéssemos como se faz salsicha e política, não nos meteríamos com nenhum dos dois. Dá para se pensar. Eu sou proibido de comer salsicha, e eu digo para todo mundo, não coma salsicha. Salsicha não é alimento para o ser humano. Cachorro não come salsicha. Por que você vai comer? E a mesma coisa se diz da política, né? Se você se envolve lá, você pode estar comendo salsicha sem saber a origem. Agora, Deus queria mostrar para Isaías que ele era soberano. Era como se, nessa visão, ele estivesse dizendo para Isaías: Isaías, Uzias morreu, mas eu continuo sentado no mesmo lugar. Irmãos, nosso Deus é soberano. Toda circunstância pode ser alterada a qualquer momento, mas Deus não muda.
Deus permanece como Ele sempre foi. Isso para nós é segurança. Isaías precisava de ver Deus assentado naquele trono. Ele precisava perceber a santidade de Deus, a maneira como ele permanecia na mesma situação, apesar das circunstâncias ali, dentro do palácio, na família real, na busca de poder, as coisas estivessem apodrecendo. E sabe que os nossos dias são assim, nós estamos no clímax do humanismo. Tudo é feito para a satisfação do homem. Tem muitos teólogos que na verdade são antropólogos, eles estão lidando com a necessidade humana e não com a graça de Deus. Não se trabalha de cima para baixo, mas de baixo para cima. Parte-se da necessidade humana e não é assim. A proclamação do Evangelho parte da proclamação da glória de Deus. A missão da igreja é proclamar a glória de Deus, é proclamar que Deus é soberano, que Deus é Senhor, que Deus é Salvador. A mensagem que chega ao pecador perdido sem Cristo é a mensagem de salvação. E só há salvação quando nós cremos num Deus assim, que é controlador de toda a situação. Então não há saída em termos humanos para a sociedade. Você quer ajudar pessoas nesse mundo? Pregue para elas o Evangelho. Fale da graça de Deus. A igreja não está no mundo para fazer trabalho social. Embora muitas vezes nós utilizamos parte do que fazemos socialmente para ganhar as pessoas para Cristo, e não há erro nisso. Mas a nossa missão é, tudo aquilo que nós fizermos deve ter um objetivo: levar as pessoas ao conhecimento da graça de Deus, porque ali há solução. Você pode recuperar um drogado hoje, amanhã ele volta a ser drogado. Mas se você prega para ele o Evangelho e ele é transformado pelo poder de Deus, ele vai ser alguém que vai testemunhar de uma mudança que não dependeu dele, que não dependeu de uma instituição, da medicina ou qualquer coisa, mas houve uma transformação, porque ele na verdade foi mudado por aquele que muda de fato. Eu gosto da expressão do Novo Testamento que diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Parece que foi Pedro que disse isso, né? Propriedade exclusiva de Deus. Quando alguém é salvo, ele passa a ser isso. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Eu me sinto bem assim. Eu gosto de Deus ser o meu dono. Eu gosto que Deus cuida da minha vida. Eu sou dele. Você mexer comigo, você mexe com o meu dono. Você quer mexer com Deus? Então mexe comigo para você ver. Você está mexendo com aquele que é o meu Senhor. É assim com você. É assim porque nós pertencemos a Deus. Nós somos parte dele. Isaías precisava ver que, mesmo em meio a toda aquela mudança na sociedade na qual ele vivia, Deus continuava sentado num alto e sublime trono. Nós precisamos resgatar, irmãos, diariamente, essa visão de que Deus é soberano, que Deus permanece imutável, apesar das mudanças que há ao nosso redor, no mundo no qual nós vivemos. Assim que Isaías teve essa visão de Deus, da santidade, daquilo que ele permanecia sendo, ele teve uma outra visão, que veio como consequência da primeira, a visão da pecaminosidade humana. O versículo 5 é claro, quando ele diz assim: ai de mim. Você quer se sentir bem pecador? Olha para a santidade de Deus. Não fique se comparando com as pessoas, né? Quando eu me comparo com alguém, eu escolho alguém pior do que eu para me comparar. Por quê? Porque eu quero ser melhor. É fácil você ser melhor do que qualquer pessoa. Pega um ponto fraco de alguém e compare com um ponto forte seu. Pronto, você é melhor, está satisfeito. Você já viu como que a gente disputa? Às vezes, você não sabe fazer isso, eu sei, né? Nós queremos ser melhores. Mas quando você olha para Deus, você vai dizer como Isaías: ai de mim. E veja a expressão forte: estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. A melhor coisa que nós fazemos é olhar para a santidade de Deus, para enxergarmos a nossa incapacidade, a nossa pecaminosidade. Quem somos nós, irmãos, diante de Deus?
Ver Deus como Ele é, nos torna humildes, nos torna dependentes. Era isso que Isaías estava começando a perceber, quando ele via aquela santidade. Quem sou eu? Talvez ele tivesse amargurado, tivesse com o coração pesado, tivesse se achando injustiçado, tivesse achando que ele merecia algo melhor quando foi lá. Mas quando ele vê Deus naquela glória toda, ele se vê como ele realmente era. Alguém necessitado, alguém que era carente da manifestação de Deus na sua vida. Nós não podemos nos comparar com nada, a não ser com o Senhor. O humanismo faz exatamente isso. Leva você a viver apenas com comparações sociais. Não há mais absolutos. Você compara com qualquer coisa, os seus parâmetros são todos mutáveis, muda-se de dia para dia, e aí você não tem segurança nenhuma, e você nunca vê a sua necessidade. Nós somos muito tentados a viver como o mundo vive, procurando agradar os poderosos, procurando ser mais forte do que os outros para se mostrar com poder. Mas Paulo dizia: quando sou fraco, aí é que sou forte. Quando eu vejo a minha fraqueza, é que eu vejo que o poder de Deus pode mudar a minha vida, pode mudar a minha situação, pode me levar para mais perto daquilo que Ele tem almejado para a minha vida. Nós temos que olhar essa santidade de Deus para gritar como Isaías: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem impuro. Aí ele tem a terceira visão. A terceira visão está nos versículos 6 e 7. É a visão da graça de Deus. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, com uma tenaz. E com a brasa tocou o quê? A minha boca. O que é que Isaías tinha dito? Sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, eu não sou melhor do que ninguém. Ele apontou onde estava a impureza da sua vida. Eram os seus lábios, era a sua boca. E é exatamente lá que o serafim vem com a brasa tirada do altar, simbolizando a purificação que vem de Deus, e toca os seus lábios. E disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o seu pecado. Glória a Deus por isso, irmãos. Quando nós sabemos que a manifestação da graça de Deus perdoa os seus pecados. Ter o pecado perdoado é ser alvo da graça de Deus, da manifestação de Deus. Isso não é de graça para nós, mas houve um preço que foi pago com a morte de Cristo. Nós fomos salvos pela graça porque um preço foi pago para a nossa salvação. Você percebe que essa purificação para Isaías não vem por algo que ele fez, vem por algo que Deus fez com aquele serafim, pegando a brasa e trazendo e tocando os seus lábios. Da mesma forma acontece quando você prega o evangelho para alguém. Quando você mostra quem Deus é, você vai levar o pecador a perceber quem ele é e a necessidade que ele tem. E naquele momento ele pode depender então do Senhor e ser purificado do seu pecado. Ninguém vai ser salvo a menos que tenha certeza que está perdido. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então, quando nós pregamos para alguém, nós estamos criando a condição adequada para o Espírito Santo tocar aquela pessoa, para que ele possa então responder a Deus o sim ou não, onde ele pode exercer o seu livre-arbítrio, aceitando ou não a graça de Deus sobre a sua vida. Em quem é que nós temos confiado? Nas pessoas? Em nós mesmos? Em nossa sabedoria humana? Em nossa igreja? Em nossas ideias? Em nossas concepções da vida? Naquilo que nós aprendemos ao longo de uma existência? Quando Isaías chegou diante de Deus, ele percebeu que só Deus podia mudar a sua impureza, que só Deus podia purificar do seu pecado. E ele então foi tocado pela graça de Deus na sua vida. Que bênção isso, né? Quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos criando as condições necessárias para que as pessoas possam ser tocadas pela graça de Deus. Eu não posso mudar a vida de alguém, mas eu posso orar
por pessoas que estão perdidas. Eu posso providenciar que o Evangelho chegue até as pessoas perdidas. Aqueles a quem eu não posso alcançar no meu local onde eu vivo, eu posso alcançar pelo trabalho missionário. Aqueles missionários que os irmãos estão apoiando, cada um no seu campo, é um ministério desta igreja. Vocês têm todo o direito de dizer o nosso missionário em tal lugar, porque lá ele representa essa igreja. Mas nós só participamos com uma pequena parcela do seu sustento. Não, mas são essas parcelas que compõem o sustento para ele estar naquele campo. Então a igreja tem participação direta naquele ministério. Os irmãos têm todo o direito de observar todos os campos onde estão os missionários apoiados pela igreja e dizer: nós estamos aqui pregando o Evangelho pela boca desse servo a quem nós apoiamos ali. Por isso a intercessão, por isso a oferta, por isso o estar junto, o compartilhar das necessidades, das orações. E aquela pessoa no campo tem que ter o mesmo sentimento, ele tem que ter a mesma ligação com a igreja que a igreja tem com ele, sabendo que ali ele representa o Evangelho do Senhor. E aí então Isaías tem a última visão, a quarta visão que tem aqui no texto, versículo 8, que é aquele que está ali: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Irmãos, isso aqui é uma visão de que Deus tem uma necessidade. Pastor Romo, Deus tem uma necessidade. Deus precisa de nós. Quando ele pergunta aqui, a quem enviarei, ele está declarando isso: eu preciso de alguém para enviar. A quem enviarei? Eu penso que Isaías estava sozinho no templo por causa da resposta que ele dá. Ele não tinha ninguém por perto. Se perguntar aqui a quem enviarei, você pode falar: bom, tem um monte de gente aqui, Senhor, né? Pode ser um desses aqui. Mas eu acho que Isaías não tinha ninguém por perto. Quando ele ouve o apelo da Trindade, né, que é no plural ali: a quem enviarei, quem há de ir por nós, ele não tem como fugir de dar a resposta de si mesmo. Por isso ele responde: eu estou à sua disposição, eis-me aqui, envia-me a mim. Ninguém vai estar disposto a ser enviado pelo Senhor, a menos que passe por esse processo todo. Você tem que saber quem Deus é. Deus está lá no seu lugar. Você tem que entender que diante da santidade de Deus, você é uma pessoa impura, você não é digna, você não tem capacidade nenhuma. Mas quando Deus age na sua vida pela sua graça, Ele te torna um instrumento capaz, que pode ser usado por Ele. E aí você vai perceber que nessa necessidade que Deus tem de usar pessoas para fazer o seu trabalho missionário, você é alguém que pode ser capacitado a isso. Eu me lembro quando eu entreguei minha vida para servir a Deus. Eu era novo convertido, estava num acampamento em Jaboticabal, promovido pela Igreja Batista Livre. O pregador, no último dia de culto, nós fomos para um culto de fogueira. Havia lá um tipo de um teatro de arena, um lugar cavado no chão, com cimento, com a fogueira acesa. E o pregador chegou e ele falou: eu vou fazer um apelo no final da mensagem de hoje, um apelo objetivo para cada um dos que estão aqui. E antes da mensagem eu quero entregar na mão de cada um presente. E ele entregou um toquinho de madeira, pequenininho assim, bem cortado, com um chanfrado de lado. Ele entregou o toquinho e uma caneta Bic para cada um dentro de um saquinho. Eu falei: eu quero, antes de fazer a leitura bíblica, eu quero que você pegue o toquinho, pegue a caneta e coloque o seu nome nesse chanfrado aí. E coloquei lá Carlos Alberto, e cada um colocou o seu nome. E ele pregou uma mensagem de desafio missionário. E no final ele disse: o meu apelo é o seguinte: se Deus tem tocado no seu coração para entregar a sua vida, e de alguma forma Deus te usar em algum momento, você levanta do seu lugar em silêncio, desce até aqui, vem bem perto, sinta o calor dessa fogueira que estava ardente, e jogue aqui o toquinho como sendo um símbolo da entrega da sua vida. Não era um ritual meramente religioso, era apenas um simbolismo,
para que de maneira prática a gente se manifestasse publicamente, levando. Eu não sei quantos foram, não sei se foram todos, nós tínhamos mais ou menos 70 jovens naquele acampamento. Eu era bem adolescente ainda, dos mais novos ali. Mas eu lembro que fui lá e coloquei. Eu nunca me esqueci daquele momento. Aquele foi o dia que eu entreguei a minha vida para servir o Senhor. Muitas águas rolaram, passaram embaixo da ponte, muita coisa aconteceu na minha vida, até que eu chegasse a ser preparado mais tarde para servir a Deus. Mas eu nunca esqueci daquele momento. Havia ali um compromisso, havia ali uma dedicação, uma entrega de vida, e Deus cobraria isso ao longo da minha existência. No tempo certo, Deus providenciou que cada passo fosse dado, para que eu chegasse ao lugar que Ele queria. Quando Isaías se apresenta, ele recebe então o ministério de Deus. Versículos 9 a 13, que nós não lemos, é a sequência do texto que Deus diz para ele. Abra sua Bíblia lá em Isaías 6, nós lemos até o 8, agora eu vou ler do 9 até o 13. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, vedes em verdade e não percebeis, engorda o coração deste povo e endurece-lhes os ouvidos, e fecha-lhes os olhos, não vem a ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se e a ser sarado. Então disse eu, agora é Isaías falando: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assolem as cidades, fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada como um todo. E aí então você vê a descrição terrível que Deus dá para Isaías. O que é que você faria se Deus te desse uma missão como deu para Isaías? Sabe o que ele estava dizendo aqui, pastor Romo? Ele falou: Isaías, você vai pregar e não vai ter resultado nenhum. Isaías pregou durante 40 anos, não valeu nada para a nação de Israel, o cativeiro veio. Deus estava dizendo: você vai pregar até que a terra seja assolada. Isaías começa a ficar desesperado, e ele pergunta: até quando? Vai ter resultado nenhum. Já pensou receber um ministério para os próximos 40 anos, irmão João, e não vai ver resultado nenhum daquilo que a gente espera ser resultado? Pessoas ouvindo e atendendo o chamado? Não, ninguém atendeu. O povo foi para o cativeiro mesmo. Só que Isaías é conhecido como o profeta messiânico, aquele que apresentou o Messias lá no Antigo Testamento, 700 anos antes de Cristo. Talvez ninguém conheça nada da Bíblia, mas já ouviu falar de Isaías. Se falar profeta, ele pensa: Isaías, alguém que marcou o mundo com a sua mensagem, porque era uma mensagem profética. Então eu recapitulo para os irmãos: será que nós temos olhado para Deus como Ele é, para que nos vejamos como somos, e possamos entregar-nos a Ele, para que Ele nos use? O ministério que eu recebi do Senhor é bem diferente do que aquele que Isaías recebeu. O ministério que a igreja tem recebido, sabe qual que é? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 5, 17 a 20, e eu encerro com essa leitura. Isaías recebeu um ministério de juízo, nós recebemos o ministério de reconciliação. 2 Coríntios 5, 17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, isso é graça, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Em João 15:15, Jesus disse: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, pois tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. O Senhor disse
a Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu pergunto: você tem buscado a Deus de todo o coração? Será que a falta de resposta para as suas orações não está sendo uma exigência de que você abra realmente o seu coração diante da santidade de Deus? Será que você não está precisando de um momento a sós com o Senhor, para que Ele possa revelar de uma maneira especial o que Ele é e o que Ele quer de você? Nós somos todos missionários, irmãos. Todos nós temos a mesma missão. A grande comissão foi dada à igreja reunida como um todo. Os 120 reunidos ali receberam a grande comissão. Todos nós somos responsáveis. Uns irão, outros sustentarão, tanto em oração como financeiramente. Mas ninguém está isento de evangelizar, de pregar o evangelho a toda criatura, porque fazemos parte dessa comissão que foi dada a nós, o ministério da reconciliação, buscando pessoas para que se reconciliem com o Senhor, pela graça que há em Cristo Jesus. Amém? Obrigado, Senhor.